Parque do Ibirapuera é um ícone da cidade de São Paulo. Inspirado em famosos parques da Europa e dos Estados Unidos, o Ibira, como é popularmente conhecido, está localizado em uma antiga região indígena que era conhecida por seus incontáveis alagamentos. Daí se origina o nome Ibirapuera, que significa árvore apodrecida. É um local para todos. Aqui a gente encontra pessoas de todas as classes sociais, de todos os gêneros, de todas as classes, de todas as orientações sexuais. É um lugar, talvez, dos mais acolhedores de São Paulo. Eu venho todo dia, ando 1h30, conheço pessoas aqui no banco que vêm conversar, é uma maravilha. Eu venho aqui com a família, né? Então tem playground para todo lado, eu estou gostando muito, bastante. O parque em si, ele traz esse novo olhar para muitas pessoas de fora, né? Que a cidade de São Paulo não é só arranha-céu, e sim também áreas de lazer. Visitar o Ibirapuera é se teletransportar para um local espetacular, repleto de fauna e flora, dentro da selva de pedra que é São Paulo. Hoje você é convidado a passar um tempo conosco no Ibira. Vamos lá? O Parque Ibirapuera foi inaugurado em 1954, né? Por conta da comemoração do 400º da cidade de São Paulo. Ele é um projeto do Oscar Niemeyer, seu time, né? E do designer, o engenheiro agrônomo Augusto Teixeira Mendes, que desenvolveu todo o projeto paisagístico do Parque Ibirapuera. Ele ocupou as terras devolutas, né? Antes de 1954 e desde o início do século, final do século XIX, início do século XX, enfim, já tinha todo um trabalho, de arregimentação dessas terras, né, efetivamente. O Manequinho Lopes, que na verdade fez todo um trabalho aqui de plantio de eucaliptos, efetivamente, procurando trabalhar a questão do terreno, a questão de ser um terreno alagadiço, enfim. Já na época do Viveiro Manequinho Lopes, no início do século passado, né? Em 1954, então, o parque foi constituído e vem navegando nas águas do tempo até os dias de hoje, né? O viveiro começou no começo do século passado. Então, em 1928, ele foi transferido do Parque da Água Branca para cá. E aí foi contratado o Manequinho Lopes para trabalhar nesse viveiro. Então ele que implantou, era uma área muito alagadiça, né? Uma área que era de passagem de boiadas, né? No início do século. Então aqui era uma área muito importante. E aí, como era alagado, ele teve a ideia de plantar muitos eucaliptos. A gente tem uma série de espécies diferentes de eucalipto que a gente ainda pode ver nessa praça aqui, Cidade de Milão, aqui em frente, e que ainda estão lá. Então ele usou esses eucaliptos para secar um pouco a água que estava aqui presente nesse solo. E aí depois então de um tempo, de um certo período, esse solo ficou mais propício para ser instalado o viveiro. O viveiro ele foi inaugurado em 28, depois em 38, com a morte do Manequinho Lopes, foi denominado Viveiro Manequinho Lopes. A ideia de construir o Parque Ibirapuera nasceu na década de 20 com o prefeito José Pires do Rio. O fato do território ser uma área alagadiça, no entanto, o fez desistir do projeto. Manequinho Lopes, que na época era funcionário municipal, decidiu então cultivar no espaço inúmeros eucaliptos, com o propósito de drenar a água do solo e possibilitar a construção do parque. Nada que está aqui foi algo
que já remanescia, a não ser os eucaliptos que estavam, mas que também foram plantados, então a natureza construída. E isso revela a importância, quando você passa a receber mais de 1.100.000 pessoas por mês, efetivamente, procurando esse lugar, um lugar de excelência na questão do verde, efetivamente. Quando a gente considera um pouco os processos de transformações que ocorreram ao nível dos séculos, né, na verdade, você vai vendo que a cidade vai se desenvolvendo e super aceleradamente aí no século passado, né? Então todo o processo de transformação daquilo que seria floresta, vegetação e fauna passa a dar lugar, enfim, a uma cidade, o que é comum no desenvolvimento urbano de todos os lugares, né? São Paulo hoje é uma cidade, é uma selva de pedra, né? E nós temos aí 1.584.000 metros quadrados de área verde, com aproximadamente 18.000 árvores efetivamente, e todo um ecossistema construído efetivamente, né? Então quando você considera, por exemplo, você pode dar uma olhada como é que foi o processo de desenvolvimento de urbanização de São Paulo, você vai sempre ver que foi a criação da cidade em detrimento das áreas verdes. Então o que remanesce hoje em termos de áreas verdes da Mata Atlântica, que está no entorno da região metropolitana de São Paulo, que é talvez um dos biomas mais importantes do planeta em termos de riqueza, né? Muito pouco permaneceu dentro da cidade. O Parque do Ibirapuera ele é um projeto paisagístico que contempla não somente espécies da Mata Atlântica, espécies nativas aqui da região, como também tem alguma inserção de algumas espécies exóticas que vêm de fora do Brasil. Elas vivem aqui harmonicamente e todas elas cumprem um papel ambiental muito importante na manutenção da qualidade da cidade. Olhando para o Parque do Ibirapuera, assim como outros parques que fazem parte da cidade de São Paulo, eles não têm só essa função contemplativa e lazer. Eles também têm uma função ambiental, que seria o quê? Esse conforto climático que a gente tem, o ar mais fresco, a despoluição atmosférica, a manutenção da biodiversidade na cidade, a manutenção de nascentes para a cidade, para manter os rios urbanos funcionando. Tem toda a questão, inclusive, do próprio verde sendo aí um tranquilizador das pessoas, uma válvula de escape para as pessoas que frequentam esses espaços. O que me chama muita atenção é que o Parque Ibirapuera é um campo de força muito forte. As pessoas têm uma relação super positiva com o Parque Ibirapuera. Aliás, se todo brasileiro tivesse a mesma relação que o paulistano tem com o Parque Ibirapuera, seguramente a gente viveria num país diferente. Eu acho que tem essa força. O Ibirapuera mora dentro das pessoas.